Oi, no Rio de Janeiro, casos da Lava Jato que envolvem o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-governador Sérgio Cabral podem prescrever na Justiça Eleitoral. Em 2019, os processos e as investigações que corriam na Justiça Federal foram anulados depois do Supremo decidir que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, quando investigados junto com Caixa 2, deveriam ser julgados por tribunais eleitorais. No caso de Cunha, 2 processos em que o Supremo anulou condenações da Justiça Federal em 2021 e 2023 só tiveram as denúncias aceitas novamente na Justiça Eleitoral do Rio neste ano. Já no caso de Cabral, uma dessas ações já prescreveu. Nela havia suspeita de lavagem de dinheiro em sua campanha à reeleição em 2010, com a compra de material em uma gráfica que supostamente não existia. Bom, Silvia, a gente pode juntar esses 2 assuntos. Comentamos aí na notícia anterior o ministro Gilmar Mendes falando na criação aí de uma comissão da verdade para investigar supostas irregularidades na Lava Jato. E agora, mais uma derrota aí para a operação, né? O ex-governador Sérgio Cabral e também Eduardo Cunha podem ter os processos aí prescritos por conta aí dessa mudança de competência da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. É o puro suco de Brasil, né, Paula? O Sérgio Cabral, ele é o retrato do corrupto confesso. Nós já trouxemos aqui em vários programas trechos da fala dele ao então juiz Bretas, no qual ele diz que ele sofria de uma espécie de vício em roubar. Ele é confesso. E agora, condenado a 400 anos de cadeia, ele está na praia, no Rio de Janeiro, ele está numa mansão, ele inclusive ensaia uma volta à política. O Eduardo Cunha, a mesma coisa. Todos eles foram condenados, mas o que acontece é que a Lava Jato, agora, quando completa uma década, ela não existe mais, principalmente nas cortes superiores. Ela foi sepultada e enterrada pelo Supremo Tribunal Federal. E 3 ministros comandaram essa operação na corte. O ministro Gilmar Mendes, para quem a Lava Jato havia descoberto uma cleptocracia no país, mas hoje ele mudou o discurso e se trata do germe do fascismo. Curitiba foi o germe do fascismo, segundo o ministro. O ex-ministro Ricardo Lewandowski, com decisões especialmente que envolveram a Odebrecht, aquela delação matriz da empresa, que foi a grande empresa do Petrolão, e o Dias Toffoli, esse sim, o coveiro que jogou a última pá de cal com esses acordos sendo absolutamente rasgados, acordo de leniência, bilionários de empresas que também elas admitiram o roubo no exterior, como bem lembrado pela Ana. Então, quando o ministro Gilmar Mendes diz que quer uma comissão da verdade num revisionismo histórico, eu acho que a gente precisa entender o que foi que mudou. O que aconteceu que mudou a forma como o ministro Gilmar Mendes via a cleptocracia descoberta pela Lava Jato e hoje a Lava Jato é tão problemática. Me recordo de maio de 2016, por exemplo, naquele áudio que a Folha de São Paulo publicou entre o então ministro forte do governo Michel Temer, Romero Jucá, né, que Michel Temer assumiria, mas o áudio anterior, claro, mas o Jucá foi ministro do Temer também, com o Sérgio Machado, presidente da Transpetro, e que ele diz: é preciso estancar a sangria num acordo que envolva todo mundo. Impeachment da Dilma, coloca o Michel lá, para usar as palavras dele, e um acordo com o Supremo e com tudo. É o que resta, é aquela lembrança da fala do Romero Jucá, porque o que mudou? O que é que aconteceu que o Supremo decidiu fazer o que fez com a Lava Jato? A maior operação anticorrupção da história do Brasil. Nós vimos passeatas enormes em defesa da Lava Jato, Avenida Paulista enorme, um boneco do Lula, o Pichuleco. Por quê? Porque o Brasil cansou, estava farto da corrupção e a Lava Jato cumpriu esse papel. Então, o que nós estamos fazendo agora é retroceder na história para uma era onde a corrupção era institucionalizada. Não cheira nada bem. Agora, tentar esse revisionismo também pode ser um tiro na água, um tiro no pé, porque voltar é impossível na existência. As pessoas sabem o que aconteceu. O dinheiro não foi parar em contas na Suíça sozinho por vontade própria, não. Pois é, Augusto, o que será que mudou de lá para cá, né? Vamos só exibir esse vídeo do Gilmar Mendes falando que o PT instalou uma cleptocracia, um vídeo lá de 2015. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta.
algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Augusto. Olha aqui, eu já vi pessoas mudando de ideia. Mudar de ideia em si não tem nada de errado, se você mudar para melhor. Agora, eu nunca vi alguém sofrer uma mudança tão radical depois dos 50 anos sem que isso gere suspeitas. Não dá. Depois de uma determinada idade, você consolida o que você pensa e vai fazendo pequenas mudanças. Agora, você ser ápice, como tem acontecido com muitos jornalistas, né? Você é radicalmente a favor do negócio e fica radicalmente contra, sem ter acontecido, sem explicar nada, é muito estranho. É muito estranho. É que a Lava Jato se aproximou perigosamente do Supremo, do Judiciário, do Supremo e do Congresso. Aí resolveram estancar a sangria. Digamos que a Lava Jato, que o pessoal da Lava Jato tem errado com o tempo de prisões, extenso, né, para uma prisão preventiva. É tudo o que eles estão fazendo agora. Então eles não se espantam com isso, não, cara. Como é que pode o Gilmar Mendes falar, temos encontro marcado com as alongadas prisões de Curitiba e não marca o encontro com o pessoal de Brasília, que está muito mais perto, e acaba com as prisões alongadas lá. Isso ele vê com naturalidade. Então é o seguinte, o que disseram os ministros que eram favoráveis e depois mudaram de ideia, são coisas definitivas que eles apresentaram. Número 1, em nenhum lugar do mundo alguém devolveu dinheiro sem ter roubado, meu Deus do céu. O primeiro preso mais conhecido, Pedro Barusco, ele não foi, repito, submetido a pau de arara, espancamento, ele já chegou devolvendo. Isso não acontece, quer dizer, o cinismo, até para o cinismo há limite. Quer dizer, eu chego, alguém me prende, eu já devolvo. Um dia eu não roubei, então alguém está louco. 100 milhões. Mas os acordos de leniência, eles eram firmados com condições pré-estabelecidas, entre as quais figurava o seguinte, você tem de provar o que você está contando, dá provas. Dei o dinheiro para fulano, como mostra o Marcelo Odebrecht. E aí vem o Gilmar agora e diz que ficou comovido com o livro do Emílio Odebrecht, porque aquilo é tortura. É uma tortura. Tortura é o que andam fazendo com o pessoal do 8 de janeiro. Mas não, que tortura. Ele não foi preso nenhum dia, mandou o filho no lugar dele. O pai e o filho romperam por causa disso. Agora vem com essa de tortura. Ele não sabe o que é. Então, essa mudança súbita de ideias já espanta muito mais alguém que devolve o dinheiro do acordo de leniência para a empresa onde trabalha a mulher dele. Então, eles realmente perderam a vergonha. Porque para isso aí você não precisa procurar prova, né? Isso aí basta você juntar as evidências num recado manuscrito. Qualquer juiz decente acolheria isso aí, porque só no Brasil eles montam a comissão da verdade para contar mentira.